A paz do Senhor para a igreja, amém? Quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 37. Estaremos lendo o versículo 3 e 4. Enquanto os irmãos estão terminando de procurar, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Alex pela confiança, pelo carinho de sempre. Os demais irmãos aqui presentes, do departamento de varões que tem me acolhido com tanto carinho. Louvo a Deus pela vida de todos, pela vida desse ministério. Amém? Todos encontraram o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4. Diz assim o versículo 3. Opa, já está até ali. Que bênção. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Bom, irmão, já deu para ver que, embora o Senhor tenha me dado o texto no livro de Gênesis, uma passagem muito conhecida de José, não é sobre José que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Não é sobre os sonhos, sobre a exaltação de José no Egito, mas eu quero falar aqui nessa noite principalmente para pessoas que, assim como Rubens, Simeão, Levi, Isacar, Dan, os demais irmãos de José, que viram José recebendo a túnica e que não receberam, que foram tratados com diferença por Jacó, que viram Jacó elegendo José como filho preferido e foram desprezados. É para a maioria das pessoas que eu quero falar nessa noite, que assim como os demais irmãos de José, tiveram um trauma, tem uma cicatriz consigo até hoje, e de repente nem conseguiu perdoar aquilo que passou, aquilo que sofreu. Mas o Espírito Santo hoje me disse que Ele está vindo com cura nessa noite, com libertação, com perdão sobre as nossas vidas, para nos guardar, para nos renovar, para nos abençoar. Meus irmãos, a palavra que nós lemos hoje aqui é uma palavra muito séria. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, seria curando as feridas causadas pela cultura do filho preferido. Muito embora não deveria ocorrer isso em famílias que têm mais de um filho, nós sabemos que infelizmente isso existe, isso acontece. E isso causa feridas, causa problemas, causa consequências, muitas das vezes terríveis, nas nossas vidas e na vida dos outros também, dos nossos próximos. E eu quero primeiramente falar o que é uma cultura. Cultura seria uma totalidade de costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas e intelectuais e de outras características que distinguem uma sociedade ou um grupo social. Você deve estar se perguntando, mas nós lemos apenas sobre Jacó, que Jacó tinha José como filho preferido e deu a túnica para José. Jacó deu a túnica para José. Mas se nós formos analisar a família dos patriarcas da fé, e eu te convido comigo agora para falarmos um pouquinho sobre Abraão, a gente vai ver que isso era uma cultura que estava instalada naquelas famílias. Repare que Abraão, quando Deus tira ele da terra, da parentela dele, da casa dele, Deus promete a ele fazer de Abraão uma grande nação. E Abraão vai peregrinar, Abraão vai sair sem saber para onde deveria ir, e ele obedece à voz de Deus, e Deus lhe faz uma promessa que lhe daria um filho. E através daquele filho ele faria uma grande nação de Abraão. E você conhece a história, a Bíblia vai nos dizer que Sara, ela vai tentar ajudar a Deus. E ela vai pegar a sua serva egípcia, Agar, para poder se deitar com Abraão. E desse relacionamento entre Abraão e a serva egípcia, a Bíblia vai nos relatar que vai nascer Ismael. E a Bíblia diz que
Quando Ismael vai crescendo e Abraão muito feliz, porque já velho, avançado em idade, vê ali a esperança da sua descendência se propagar na terra e da promessa de Deus se cumprir. Mas a Bíblia nos diz que Deus tinha feito a promessa especificamente para Sara. Sara iria conceber. E como Deus não mente, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Ele cumpre quando Ele promete. A Bíblia vai dizer que a promessa se cumpre. E Sara vai dar à luz. Sara vai dar à luz a Isaque. E a Bíblia vai nos dizer que conforme Isaque vai crescendo, Ismael, o filho da serva egípcia, olha para Isaque e começa a debochar, começa a rir de Isaque. E isso causa grande indignação na Sara, um grande descontentamento, de forma que no livro de Gênesis, capítulo 21, por favor, se puder colocar aqui para mim, Gênesis 21, versículo 10 e 14, versículo 10, a partir do verso 10, por favor. Nós vamos ver que Sara toma uma atitude muito dura. Ela vai dizer assim: e disse a Abraão, Sara falando com Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Verso 14, por favor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Ele toma um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Então reparem aí que, embora Ismael fosse filho da serva egípcia, poderíamos falar que um filho que Sara o adotou, mas independente se era da serva egípcia ou não, adotivo ou não, era filho de Abraão. Logo, tem os mesmos direitos, deveria ser tratado da mesma forma. Mas não é isso que Abraão vai fazer. Abraão vai despedir a serva egípcia junto com seu filho, do próprio sangue dele, e em detrimento, em favor de Isaque. E a Bíblia vai dizer que Isaque, ele vai ficar mais velho, Isaque vai também constituir família. E a Bíblia vai dizer que Isaque, ele vai ter um filho, na verdade 2 filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia nos diz que a disputa entre Esaú e Jacó era tão grande que eles lutavam dentro do ventre da mãe deles. Os irmãos brigavam dentro do ventre da esposa de Jacó. E quando Esaú nasce, Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Então, desde o ventre da mãe dele já havia uma disputa, já havia uma concorrência entre esses 2 homens. E a Bíblia vai dizer que, infelizmente, o que aconteceu com Abraão vai acontecer com Isaque também. Isaque também vai eleger o filho preferido dele. Abra, por favor, Gênesis capítulo 25, não, se puder jogar aqui no telão, tá ótimo. Gênesis 25, verso 28. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a preferência de Isaque. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Não vai dar boa coisa. Com certeza, como diz no mundo aí, vai dar ruim. O pai amava um, a mãe amava o outro. E aí, quando entra a preferência, o partidarismo dentro do nosso lar, dentro da família, com certeza o resultado vai ser devastador. Mas aí o texto segue nos dizendo, a história segue e vai dizer que quando Jacó, ele atinge a maioridade, ele vai casar também. E aí vai para o texto que nós lemos, o texto que abriu essa mensagem, no verso 3, Israel, Gênesis 37, verso 3, que diz que Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Então vocês puderam observar os nossos patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, eles tinham essa cultura, a palavra é essa, uma cultura do filho preferido. Só que essa cultura nós já sabemos que ela deixa marcas, ela deixa cicatrizes e causa consequências terríveis na vida dos filhos.
E eu começo a tirar algumas lições para os pais e para os filhos, que um dia serão pais também. E quando eu falo filhos, eu estou me referindo a filhos e filhas. E a primeira lição, meus irmãos, que eu aprendo nessa noite, é que os erros que meus pais cometeram, eu não preciso cometer. Todos eles viram o que aconteceram no passado. Vocês veem essa guerra hoje entre Israel e Palestina? Descendência de Abraão, de Isaac e de Ismael. Uma nação é filho de Abraão com a serva egípcia, de Ismael. A outra nação, Israel, é filho de Abraão com Sara. E estão até hoje se matando, se degladiando por causa de consequência lá do passado. Então reparem como a cultura do filho preferido, ela tem um efeito devastador e ela causa consequências, porque nós aprendemos que quando pecamos e nos arrependemos, Deus perdoa, sim ou não? Amém ou não amém? Deus perdoa, mas a consequência, ela vem direitinho, irmão. Pode esperar. A consequência dos nossos pecados, a consequência das nossas atitudes, Deus permite que elas venham sobre as nossas vidas. A segunda lição que eu aprendo, meus irmãos, é que pais e mães não devem agir com o coração. O texto vai dizer bem claro, Gênesis 37, verso 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Aí ele fala, por quê? E é porque junto, ou seja, é explicativo. Está ali o motivo. Porque era filho de sua velhice. Meus irmãos, não deveria importar se é filho da velhice, se é filho de quando ele era jovem, se é filho do meio. Filho é filho, independente de qualquer coisa, tem que ser amado da mesma forma, da mesma maneira. O tratamento dispensado tem que ser igual para todos. Isso é injustiça e Deus não se agrada com a injustiça. Olha o que vai dizer o profeta Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. Livro de Jeremias, capítulo 17, verso 9, ele vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Então reparem como pais e mães devem estar atentos, ainda que surja no coração uma tendência a gostar de um filho do que do outro, mas isso não pode acontecer. O filho, ele pode gostar mais do pai ou da mãe. Tanto é que quem tem filha menina sabe que geralmente as meninas são agarradas mais com o pai. E vice-versa. Lá em casa, meu menino tem 20 anos. Mas às vezes ele fica horas e horas no quarto batendo papo com a minha esposa. E é conversa que não acaba mais. E comigo o assunto não é tão longo assim. Mas eu entendo, irmãos. Então tem coisas que podem acontecer, outras não. Ele pode ter o pai ou a mãe como preferido, mas pai e mãe não pode ter filho preferido. É igual pastor. Pastor não pode escolher ovelha. Pastor pode chegar uma ovelha hoje aqui e dispensar, nossa ovelha aqui eu não quero não. Pastor não, mas vocês e eu podemos escolher o nosso pastor. Então a gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, para que nós não venhamos a agir com o coração e nos precipitarmos e assim trazermos problemas para a nossa própria casa com as nossas próprias mãos. Terceira lição que eu aprendo, meus amados. Pais e mães devem ser pessoas com discernimento. E eu falo discernimento espiritual, discernimento do céu. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo vai nos trazer uma lição excelente sobre discernimento. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E sabe o que tem acontecido muito nos dias de hoje? O povo de Deus tem atribuído a culpa dos problemas a um monte de coisas. E aí a culpa é do diabo, a culpa é do vizinho que está com o olho grande, estão com o olho grande na minha casa, na minha família. E aí a culpa é de todo mundo,
mas às vezes ele não consegue perceber que quem está dando causa ao problema é ele. Sou eu, é você. Então é necessário que nós tenhamos discernimento do Espírito, porque é o Espírito que nos convence da justiça e do juízo, e até de quando estamos errados, e nos capacita a corrigir o nosso erro. E essa síndrome de colocar culpa nos outros é algo tão antigo que, se nós formos olharmos lá no Éden, quando Deus fala: Adão, quem te mostrou que estava nu? Ele fala: a mulher que tu me deste. Ele vira para a mulher: mulher, foi a serpente. Está todo mundo se esquivando, está todo mundo tirando o corpo fora, mas na verdade ninguém consegue reconhecer que é o próprio culpado das coisas que estão vindo sobre a vida dela. Discernimento espiritual, meus irmãos. Em nenhum momento, quando nós lemos aqui Gênesis capítulo 37, verso 3, você vê o texto falando sobre alguma atuação demoníaca, atuação maligna? Você vê alguma coisa desse tipo, um trabalho de feitiçaria, alguma coisa feita? Gênesis 37, verso 13 vai dizer: e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Era algo do coração de Jacó, motivo de ele ter elegido José como filho preferido e ter dado a túnica para José, meus irmãos. Quarta lição: pais e mães devem ser justos. Eu tenho uma lição sobre justiça. Os irmãos de repente vão até rir, mas até para apanhar, quando meu pai pegava eu e meu irmão, as chineladas eram iguais. Era 5 em um, era 5 em outro. Era 10 em um, era 10 em outro, 10 lambadas para cada um. Até para apanhar. Meu pai via o trem, chegando do trabalho, comprava um saquinho de bala, tinha 4 balas, era 2 para cada um. Se tinha 3, ele dava uma para cada um e guardava uma. Mas tudo, embora é um homem simples, só tem a 2ª série do ensino primário, mas ele tinha esse senso de justiça dentro, ele tem até hoje. E o que ele dava para um, ele dava para outro. Ele praticava a justiça. E eu não tenho notícia, eu não tenho lembranças, quando eu puxo a mente, quando eu tento me recordar, de algum tipo de injustiça praticada por parte do meu pai. Só que, infelizmente, nem sempre é assim. No texto que nós lemos que José, que Jacó, ele vai fazer uma túnica, e a Bíblia fala que é uma túnica de mangas compridas, uma túnica talar para José, enquanto não deu para os irmãos. É pecado você presentear um filho ou uma filha? Creio que não. Mas desde que eu não presenteie um, que eu não agrade um em detrimento de outros, que eu não faça com os outros também. Porque isso que começa a causar um monte de problema. Porque uma vez que o filho não recebe também, ele se sente o quê? Injustiçado. E aí começa a ver que tem um filho preferido. E no versículo 4, nós vamos de Gênesis 37, que os irmãos já não podiam falar com ele pacificamente. Então o motivo da contenda entre os irmãos, da discórdia, era o próprio pai, que não agia com justiça, com equidade. E estava trazendo todo esse problema para dentro da casa dele. E o que significa a túnica, meus irmãos? Nós falamos muito sobre a túnica de José, mas eu queria fazer uma pequena consideração sobre essa túnica. Nos tempos de José, a túnica, ela era uma vestimenta especial. E nos tempos antigos, as cores, o comprimento de uma roupa, elas tinham um significado político também. Então, quando você queria se destacar na sociedade, quando tinha uma pessoa de elevada estima e consideração, isso era aferido pela roupa. E José fez questão de dar uma roupa muito cara, muito bonita, de várias cores para José. E naquele tempo também é interessante frisar que Jacó, ele possuía 4 filhos primogênitos. Um de Raquel, um de Leia e um de cada serva que ele tinha. Então já havia uma disputa pela questão da primogenitude. Porque no caso de falecimento de Jacó, o filho primogênito era quem ascendia a liderança da tribo. E com aquela túnica, todos os irmãos estavam olhando para José e estavam falando: é esse aí o eleito, é esse aí o favorito de papai, é esse aí que vai governar sobre nós quando nosso pai morrer.
Então a túnica, irmãos, ela representava todo o amor, todo o carinho que José tinha, que Jacó tinha por José, em detrimento dos demais filhos. E nos dias de hoje, tem muitos pais dando a túnica para o filho preferido. Então o Senhor me deu essa mensagem hoje aqui, para que a igreja venha estar refletindo, para que a igreja venha estar analisando qual é o tratamento que tem sido dado, principalmente às famílias em que existe mais de um filho. Será que nós estamos agindo com justiça, com retidão? Ou será que estamos trazendo contenda e discórdia sobre os nossos lares? Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus. E tem muito crente que gosta de falar a espada do Espírito, né? O capacete da salvação. Mas tem uma parte da armadura ali, é o evangelho da paz. Na sua casa tem que ter paz. As suas atitudes têm que gerar paz dentro do seu lar. Você tem que usar a espada do Espírito sim, quando for necessário. Mas quando não for, tem que ter paz na sua casa. Você é sacerdote dentro da sua casa. Você é sacerdotisa. Então o brilho do Espírito Santo tem que resplandecer naquele lugar. Mas as suas decisões, o seu comportamento vai ser imprescindível para que isso aconteça. Quinta e última lição que eu aprendo com esse texto, que é não provocar a ira dos filhos. Paulo vai falar em duas oportunidades a respeito disso. A primeira é em Efésios, capítulo 6, verso 4. Ele vai dizer que: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Em Colossenses 3, 21, o apóstolo Paulo também vai dizer: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, quando Paulo está falando sobre o ânimo, é sobre a força na fé, sobre o vigor, sobre a caminhada em seguir a Cristo. O apóstolo Paulo está fazendo uma advertência duríssima a pais que não tratam os filhos adequadamente, que correm o risco deles saírem por causa dos nossos comportamentos. E exemplos de comportamentos que devem ser excluídos de nossas casas, de nossas famílias. Esse aqui eu já botei como primeiro, para poder já pegar pesado: fazer comparação. Uma coisa que filho detesta, que você quer irritar ele, você vai conseguir? Faça comparação, compare ele, principalmente com outro irmão. Tá vendo, meu filho? Sua irmã vai para a igreja, para a escola dominical, sobe monte, não falta culto, é uma bênção. Você é uma praga, você não vai para a igreja, você não... Como isso mexe, irmãos? Como isso dói? Como isso machuca para quem ouve? Com aquele ditado que diz: tem palavras que dói mais que um tapa. Quer comparar? Pega um exemplo da Bíblia. Fala sobre Jó, sobre os filhos de Jó. Jó praticava a justiça, os irmãos todos se confraternizavam entre eles. Não usa o irmão, não. Não faz comparação, magoa. O que você está dizendo para ele, ele está entendendo dessa forma: meu pai gosta mais dela do que de mim. Na cabeça dele é assim que ele está entendendo. Quando você está usando como exemplo: tá vendo fulano, tá vendo seu primo, tá vendo ciclano? Meu pai não gosta de mim. Aquele é o preferido. Olha só como está me tratando. Se fosse com ela, ele não falaria assim. É isso que ele está entendendo. É dessa forma que ele está pensando. E você está como se estivesse abrindo uma ferida. Está como se estivesse cravando uma faca no peito dele e no peito dela. Então, comparação, meu irmão, não faça. Não faça. Outros exemplos: usar palavras pejorativas, agir com favoritismo, fazer pouco caso de suas capacidades. Tem pai que não incentiva os filhos. Tem pais que não acreditam no potencial. Oh, você é burro em matemática, que nota horrível. Meu filho, você pode melhorar. Eu sei que você tem capacidade. Tudo é a forma como você fala. Porque quem está entendendo, quem tá como receptor da mensagem, é uma criança, às vezes um adolescente, que não tem a mesma maturidade que você e eu, e não está pronto para ouvir da forma que você quer falar. Quando vivemos uma vida incoerente, tem muitos pais que é aquele velho ditado: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço.
E isso causa ira. Como é que meu pai está falando para mim fazer algo que eu não consigo, que ele mesmo não faz? Como é que ela está me mandando um conselho que ela não cumpre? Eles reparam muito em nós, irmãos. Eles nos observam em tudo. E agora, meus irmãos, eu quero falar com os filhos feridos. Depois de ter separado essas 5 lições que eu aprendo com Jacó, eu quero falar com os filhos que foram feridos um dia. E se você está aqui nessa noite, num culto de libertação, eu creio que você tem um propósito de buscar a Deus, de adorar, de se santificar, né, para poder um dia morar no céu, para ver o seu nome escrito no livro da vida. Só que o Deus que você serve, ele é muito exigente e com os seus discípulos. E para que ele escreva o seu nome no livro da vida, você precisa obedecer algumas regras que o Senhor Jesus nos impõe. A primeira é negar a si mesmo. Quando Jesus, em Lucas 9, 23, ele vai dizer que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando Jesus está falando isso, negue-se a si mesmo, quer dizer também negar a sua vontade, negar os seus sentimentos. E isso dói, porque muitas das vezes a vontade de Deus ela vai se chocar contra a minha própria vontade. A minha vontade não é de perdoar. A minha vontade é de não falar mais. A minha vontade é de sumir, de nunca mais ver meu pai, ver minha mãe. Mas Deus está falando, perdoa. A minha vontade é que você perdoe, que você libere perdão, que você viva em comunhão. E dizer não para alguém é muito fácil, irmão. Mas dizer não para nós mesmos, isso dói, isso é difícil demais. E se eu não tiver plenamente a consciência de eu quero seguir a Cristo, que eu quero obedecer a Ele em todas as áreas da minha vida, eu não consigo perdoar. Eu não consigo negar a minha vontade mesmo de não falar, de não perdoar. Por isso é preciso negar a si mesmo. Para você, filho, filha que foi ferido, você precisa também ter consciência de que muitas vezes nós somos piores do que aqueles que nos ofendem. Isso é duro de ouvir, irmãos. Mas muitas das vezes eu e você magoamos também, eu e você mentimos, falamos que vamos a um compromisso e com toda certeza e furamos, não honramos a nossa palavra. E às vezes nos colocamos na posição de vítima, né? Não, que eu fui ferido, que pecaram contra mim. Mas nós também muitas das vezes somos piores, meus irmãos. E nós somos tão carecedores da graça, da misericórdia, do perdão de Deus contra aqueles que nos machucaram um dia, contra aqueles que nos feriram. Só quem tem a consciência de quem obteve um grande perdão consegue entender um pouco sobre o perdão e saber que ele precisa liberar o perdão também para quem feriu, para quem lhe feriu, para quem lhe machucou. Porque eu e você não merecíamos ser perdoados. Tanto é que nós fomos atingidos pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. A graça de Cristo nos alcançou. Ele nos perdoou. Era para mim e para você estar no madeiro, na cruz. Mas Ele foi em nosso lugar. Então quando nós temos essa consciência, poxa, eu era tão pecador, eu sou tão pecador, Ele me perdoou. Por que eu não vou perdoar também? Por que eu vou ficar com esse sentimento de revolta, de amargura, de raiva, de vingança dentro de mim? É necessário, irmão, vencer essa barreira, jogar esses sentimentos ruins por terra e liberar o perdão em nome de Jesus. Porque vocês sabem, temos ouvido aqui nessa casa Deus falar que tem bênçãos que são retidas por causa de falta de perdão. Falta de perdão é atraso nas nossas vidas. Falta de perdão impede coisas grandiosas de Deus, da parte do Senhor, de chegarem até nós. E eu vou seguindo para a terceira lição, para quem foi ferido, é que nós precisamos entender que se você não perdoar, você não é perdoado. Olha o que vai dizer Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, sobre a importância de você perdoar. Ou seja, é uma condição, se você perdoa, você também é perdoado. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. O 15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas.
É Jesus que disse. É duro isso. Já pensou você ter o perdão retido? Você não ser perdoado pelo Pai? Porque você está retendo o perdão? Porque você não quer liberar o perdão para quem te magoou, para quem te feriu? Mas abra o seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Você fala, mas é difícil, irmão Josué. Dói muito quando eu lembro das coisas que eu passei. Eu sei, Jesus também sabe. Mas Ele vai te ajudar. Ele vai dar condições, Ele vai tirar isso do teu coração. Porque muita gente pensa que perdoar é igual Alzheimer. Ou que você fica desmemoriado, entendeu? E não lembra de nada que aconteceu. Perdão não é isso. Você lembra do que aconteceu, você sabe. Só que você olha para aquela cicatriz e aquilo não te causa mais dor. Você consegue ser feliz, você consegue olhar nos olhos da pessoa, você consegue seguir em frente, porque aquilo passou, você foi curada, você foi curado verdadeiramente pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse poder ele foi conquistado na cruz do Calvário. Em Isaías 53, verso 4, vai dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando o profeta Isaías está falando que Ele levou as nossas dores sobre si na cruz do Calvário, ele não fala que são apenas dores do corpo, dores físicas. Eu entendo que aqui é um sentido mais abrangente. É tanto dor física quanto dor na alma. E a dor na alma, muitas das vezes, ela é muito mais difícil de ser curada, de ser tratada, do que uma dor no nosso corpo. E o profeta Isaías está falando que ele levou sobre si as nossas dores. E por isso nós estamos sarados, nós estamos curados. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E está disponível, está acessível para mim e para você hoje, essa graça. Mas basta você querer tomar posse e falar verdadeiramente. Realmente, o Senhor levou as minhas dores. E hoje eu posso ser curado. Hoje eu não preciso mais ficar com esse peso daquilo que aconteceu lá atrás, de todas aquelas diferenças, de todas aquelas injustiças, aquelas palavras que eu ouvi. Hoje não me causam mais dor. É necessário que você queira tomar posse da palavra, que você queira tomar posse daquilo que o Filho de Deus disponibiliza para nós nessa noite, meus irmãos. Eu aprendi que o Senhor Jesus ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele bate na nossa porta e ele fala, se você deixar eu entrar e fazer morada, eu vou cear contigo, eu vou fazer tudo novo, eu vou mudar. Mas tem que abrir o coração. Se você não abrir o coração, se você não permitir ele entrar, não tem como ele trabalhar dentro do seu interior. E por mais que o pregador se esforce, por mais que o pregador estude e ele venha, tem coisas que só o Espírito de Deus pode fazer. Nós aqui somos apenas um instrumento. Quem faz a obra é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus. Então daí a importância de você estar com o coração contrito e querer realmente receber a cura da parte de Deus. A cura na alma, a cura interior, aquela cura definitiva, não é paliativa não. É uma vez curado, é curado mesmo, é sarada definitivamente, de uma vez por todas. E é isso que o Senhor Jesus me revelou nessa noite para trazer para a igreja dele. Cura na alma, cura dentro das famílias. E por último, meus irmãos, para concluir, é que se você não perdoar, você não entra no céu. Olha o que vai dizer o salmista, no Salmo de número 24, verso 3 e 4. Olha que coisa séria que o salmista vai nos dizer. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? O 4 vai dizer a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E ali eu friso, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Se Jesus voltar hoje, se eu e você estivermos com mágoa no coração, nosso coração não estiver puro, se a trombeta tocar e o Senhor vir buscar a noiva dele, será que nós subimos ou ficamos? Coração puro, irmãos. Quando é puro mesmo. Não tem ressalva
mas foi pai que magoou, foi mãe. Não, o coração tem que estar puro. Então que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha estar confirmando essa palavra no coração da igreja e nos conscientizando de que, embora nós possamos ter sofrido no passado, possamos ter sido magoados, feridos, mas que pai e mãe, muitas das vezes, não fazem de propósito. Eu creio que nenhum pai ou mãe tem o prazer de ver o filho sofrer. Mas pai e mãe é ser humano também. Peca, erra igual a mim e a você. Então é necessário a gente ter essa compreensão, liberar o perdão verdadeiro e estar bem, estar em comunhão com a nossa família, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos, para no caso da trombeta tocar, nós sermos arrebatados e irmos morar com o Senhor nos ares. Que Deus abençoe a igreja poderosamente e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.